O vírus do sarampo é um vírus com genoma de ARN simples, de sentido negativo. A sua cópia é ADN e serve para a síntese proteica. É um vírus envelopado com membrana lipídica externa, pleomórfico com cerca de 150 a 300 nanômetros. O vírus induz a fusão de células infectadas, formando células gigantes, que facilita a sua circulação e multiplicação sem ser reconhecido, inativo por anticorpos circulantes, e é resistente ao complemento. Ele infecta as células, fundindo a sua membrana com a da célula após a acoplagem da sua proteína, ocorrendo a fusão a receptor específico. Reproduz-se no citoplasma da célula. Sua multiplicação destrói as células, exceto os neurônios. A vermelhidão da pele é causada mais pela ação do sistema imunitário contra o vírus que por ele próprio. A principal forma de contágio é através da saliva ou outra secreção contaminada. A doença é espalhada pela tosse, espirros, beijos, pelas gotículas que saem quando se fala e qualquer outra forma de contato com fluidos do nariz de uma pessoa infectada e boca, diretamente ou através de objetos, como copos e talheres. Essa doença é altamente contagiosa. 90% das pessoas que ainda não possuem imunidade são contaminadas, caso compartilhem o mesmo ambiente com uma pessoa infectada. Esse vírus derrubou impérios e dizimou civilizações. Sou Ricardo Reimann e seja bem-vindo ao canal Efetividade. O sarampo hoje é uma doença de infância pouco perigosa, mas não foi sempre assim. A alta mortalidade que provocou nos nativos quando foi introduzido na América, logo após a descoberta de Colombo, indica que sua introdução na Europa pode ter sido igualmente traumática e teria provavelmente ocorrido nos últimos séculos da existência do Império Romano, em cujo declínio e queda as suas epidemias combinadas com as da varíola teriam sido fatores importantes. A doença era desconhecida antes da era cristã. Hipócrates não descreve nada parecido. A epidemia pode ter surgido na Europa nos séculos 2 e 3 d.C., matando grande proporção da população totalmente não imune do Império Romano, como mais tarde faria na América, e sendo um fator principal do declínio dessa civilização. Segundo alguns autores conceituados, como o historiador William McNeill, pode ter sido a queda da população de Roma devido às doenças antes desconhecidas, varíola, sarampo e varicela, que diminuiu a população do seu império ao ponto de leis serem decretadas da hereditariedade das profissões, postos oficiais e redução à servidão dos agricultores, antes livres, dando origem ao feudalismo. Nesse caso de situação de debilidade, os povos germânicos e outros encontraram a oportunidade de se estabelecer nas terras quase vazias devido à epidemia no império. De início, com a permissão dos oficiais romanos, desesperados com a queda dos rendimentos fiscais. Só depois desta época, a varíola e o sarampo se tornaram frequentes na Europa, naturalmente atingindo as crianças não imunes, ao contrário das epidemias raras que matam os adultos. A infecção das crianças, com morte das suscetíveis, mas imunidade para as sobreviventes, é menos danosa para a civilização que a de adultos já formados e economicamente ativos, o que explica os graves problemas criados em Roma pela morte de adultos que não tinham encontrado a doença na infância. Na China, o panorama pode ter sido semelhante, e também aí caiu pela mesma altura do Império Han. Julga-se que estas doenças foram importadas simultaneamente nessa altura da Índia para as duas grandes civilizações
dos extremos da Eurásia. E talvez, não por coincidência, que foi precisamente no século I e no século II d.C. que as rotas comerciais para a Índia e a rota da seda para a China foram estabelecidas pela primeira vez, ligando as três regiões com grande débito de mercadorias e comerciantes. O sarampo foi um dos principais responsáveis pela destruição das populações nativas da América, após a sua importação da Europa por Colombo, juntamente com a varíola, varicela e outras doenças. Ela matou mais de 90% da população do continente, derrotando e destruindo as civilizações asteca e inca, muito mais que Hernán Cortés e Francisco Pizarro alguma vez seriam capazes. A primeira descrição reconhecível do sarampo é atribuída ao médico Muhammad ibn Zakaria al-Razi, nascido no Irã em 854 d.C., conhecido como Razes na Europa. O vírus foi isolado apenas em 1954 e a vacina foi desenvolvida em 1963. Recentemente, em 2007 e 2011, ocorreram surtos por vários países da Europa, em Israel e no Canadá. Religiosos que se recusaram a ser vacinados foram os mais afetados. Desde 2013, cerca de 85% das crianças em todo o mundo têm sido vacinadas. Em 2015, pelo menos 160 países providenciaram 2 doses nas suas imunizações rotineiras. Muito bem, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.